O Evangelho de João, capítulo 8, conta que, estando Jesus discursando, disse aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus usava de muitas figuras de linguagem em seus ensinamentos, de modo que não estava falando de prisão física e de algemas externas e visíveis. Ele se referia ao estado interior das pessoas que o ouviam, aos seus sentimentos e crenças que os mantinham cativos. Falava dos seus medos, dos seus enganos, das suas crenças em ídolos e em falsas doutrinas, dos seus pensamentos equivocados sobre a vida e dos seus pecados. Jesus falava do estado de escravidão espiritual que assolava aquelas pessoas e da religiosidade que os tornava escravos da lei. Ele os alertava de que viviam nessa prisão, embora não tivessem olhos para enxergar isso. Mas eles não entenderam o que Jesus falava, pois disseram no versículo 33: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Para eles, apenas o fato de serem descendentes de Abraão já lhes conferia o estado de liberdade espiritual e de herdeiros da promessa e da graça que Deus havia feito. E ficaram ofendidos por Jesus se colocar na condição de Deus e de portador da verdade que salva e que liberta, e que todos deveriam obedecer aos seus ensinamentos. Não conseguiam ver que estavam recebendo uma revelação especial vinda do próprio Deus. Jesus era, é e sempre será a verdade que nos conduz à plena liberdade e à salvação. É a própria expressão do Pai, tendo Ele próprio proclamado: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também no capítulo 18 do Evangelho de João, segunda parte do versículo 38, Jesus disse: Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus Cristo é a verdade e só Ele nos liberta. Somente quando conhecemos Jesus Cristo por meio do Evangelho, aceitamos que Ele morreu em expiação dos nossos pecados e deixamos Ele entrar em nosso coração, na nossa vida, e dirigir os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos atos e as nossas decisões, passamos a caminhar para a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade advém do próprio Cristo e de sua obra redentora, que retira de sobre nós o peso da lei e o jugo do pecado e da culpa. Daí Jesus Cristo ter dito: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Caminhar com Jesus Cristo é a verdadeira liberdade, pois o velho homem natural e apegado ao pecado vai cedendo lugar ao homem novo, renascido do Espírito. Paulo explica isso na segunda carta aos Coríntios, versículos 17 e 18, ao dizer: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E João deixou a seguinte advertência em sua primeira epístola, a partir do versículo 2: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nosso Deus não nos obriga a nada. Somos nós que decidimos, porque Ele nos concede o livre arbítrio. Peçamos a Jesus Cristo que nos guarde de rejeitar a liberdade que nos é oferecida como dom gratuito de Deus e de escolher permanecer ou de retornar à condição de escravo do pecado. Que lave o nosso interior de toda dureza, de toda má vontade, de toda sujeira e imundície e de toda cegueira que nos conduz à morte. Que abra o nosso coração para a aceitação de que Ele é a verdade que nos salva e liberta, e que seu Espírito Santo alcance cada vez mais pessoas e as convença da verdade, do pecado e do juízo, para que não continuem a ser conduzidas pelo engano por falsos mestres e por falsas doutrinas em direção à perdição e à morte eterna. Amém. Oro contigo o Salmo 119, dos versículos 41 ao 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amém.